Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, várias situações inesperadas no São Paulo, né? Uma delas é a saída dessa forma do Rames Rodrigues do São Paulo Futebol Clube. O Rames Rodrigues não jogará mais pelo São Paulo, pediu uma rescisão. Aparentemente, a diretoria meio que, não é aparentemente, as coisas estavam indo para esse caminho, né? Uma vez que não teria mais nenhuma explicação, mais nenhuma desculpa, né? Porque nós vimos, sempre que o Rames tinha que jogar, sempre que poderia ser uma possível chance do Rames mostrar mais, ter uma sequência, ou efetivamente jogar pelo São Paulo. Falava que ele estava agora, né, controle de carga, antes era dor de barriga, probleminha na coxa, na virilha, sempre tinha um probleminha com o Rames. Esse jogo específico contra o Água Santa era mais ou menos que o deadline, né? O final ali do prazo para a gente realmente ver se o Rames iria continuar no São Paulo ou não. Tivemos a situação da questão da não viagem do Rames para BH, acabou não comemorando o time com os jogadores e a situação estava cada vez mais finalizada, né? Cada vez mais espremida com isso aí. Aí agora essa do Água Santa, que o Carpini já falou que muito provavelmente vai poupar os titulares de forma correta, vai colocar o time misto, o time reserva. O Rames teria que jogar, né? Se não tivesse realmente os problemas que a diretoria fala que não tem, se realmente não existissem, se tivesse tudo ok com a situação do Rames no São Paulo, faria todo sentido o Rames. Se ele tivesse realmente integrado, como a diretoria e a comissão técnica falam, até mesmo o Muricy, o Rames deveria jogar contra o Água Santa, mas nós vimos que não, que aí não tem mais para onde correr, por qual que seria o motivo do Rames não jogar dessa vez contra o Água Santa. Se fosse falar em controle de carga, tá, a gente sabe que pegaria muito mal, né? Não daria mais para sustentar mais essa história e está aí o Rames indo embora do São Paulo. Gente, eu quero que vocês comentem sobre isso porque é o seguinte, eu sei que tem. Eu acabei de fazer uma live e eu sei que tem muita opinião diferente. Muitos acham que é isso mesmo, ainda bem que ele foi embora. Ainda bem que ele foi embora, não rendeu nada, não pode jogar, não tem físico, a diretoria acertou, a diretoria tá certa. Eu sei que tem muitos que pensam assim, e eu sei que tem muitos que, porra, mas o Rames não mostrou, o Rames não pareceu ser tão esse mau caráter, ele não teve chance de mostrar. Lamento muito por Rames não ter jogado mais pelo São Paulo, a gente precisava de uns jogadores com a técnica dele, com a habilidade dele. Eu quero que vocês comentem, porque eu sei que tem opiniões diferentes em relação a toda essa situação, que foi, no final, uma contratação muito polêmica do Rames no São Paulo. Olha, galera, eu vou ser muito sincero para vocês. Eu acho que, assim, mediante ao que vinha acontecendo, ao problema que virou ter o Rames no elenco, eu acho que foi até que bom ele ir embora. Mas eu lamento muito o Rames, a história ter se encerrado dessa forma. Gostei muito quando o Rames Rodrigues chegou. Achei que ele renderia demais pelo São Paulo com a bola que eu ainda acredito que ele tenha. Para mim ele não é, para mim ele é muito bom. Ele é um cara diferenciado tecnicamente falando e independente do que vocês vão me falar ou não, eu lamento demais. Agora não é porque assim nós nunca vamos saber o que realmente aconteceu. Se foi o Rames que sacaneou, se foi a diretoria, a gente nunca vai saber. A história não chega pra gente, não para mim, tá? Não tem transparência nenhuma. Uma coisa é verdade. O Rames queria jogar. Acho que isso ninguém contesta, né? Que ele queria jogar. Se ele torceu o nariz, se ele não viajou com o time, tem todas essas questões que é muito difícil nós chegarmos em uma conclusão real. Mas que o Rames queria jogar, ele queria. Né? Ele não era aquele cara que fazia corpo mole. Aparentemente ele queria jogar, de todo jeito. E eu lamento demais. Independente, eu quero saber a opinião de vocês, mas independente de quem tá certo ou errado, de quem pisou na bola com quem, tudo que aconteceu em relação à situação do Rams, eu lamento muito só por uma coisa, com o futebol do São Paulo. Eu lamento porque, para mim, o São Paulo poderia ser um São Paulo que vive uma fase muito boa, o momento é muito bom. Perdemos o Dorival, a gente falou, quem vai ser agora? Veio o Carpini, que está com um começo fantástico. Nós temos um elenco excelente, um elenco fortíssimo. Quebramos o tabu do Corinthians, acabamos de ser super campeão de tudo. Ganhamos do Palmeiras na final da Supercopa do Brasil. Conquistamos todos os títulos. O momento é fantástico. E para mim, o que fica é o Rames
diante de todo esse momento bom, diante de todo esse contexto que tem se desenhado de uma forma muito favorável para o São Paulo, eu lamento esse cara não render tecnicamente em campo o que ele poderia render. E aí, eu não, sinceramente, galera, eu não sei se isso depende tanto assim do Rames, porque nós vimos isso acontecer, essa história acontecer com outros casos também no São Paulo. Não adianta a gente, eu acho muito violento, eu acho muito simples, sabe? Eu acho muito eu não acho razoável chegar e simplificar essa história e falar assim, ah, ele não treinava, ele não se adaptou, ele queria ser titular. Eu acho que é muito simples. Eu acho que é simplificar demais essa história. Porque nós tivemos alguns exemplos disso recentemente. Nós tivemos o Galopo chegar e não jogar, só jogou improvisado de centroavante, mas o Galopo ele até que jogou um pouquinho antes de se lesionar. Mas nós víamos que a situação pro Galopo não era de que estavam com vontade, com um grande empenho de colocá-lo logo quando ele chegou. Nós vimos o. E agora tem um exemplo. É que vocês vão conseguir me falar vários exemplos de que aconteceu isso. Só que eu vou citar aqui que está acontecendo agora, que é o Yaxson Mendes. O Yaxson Mendes, eu duvido. Eu sei que a maioria tem a mesma opinião que eu em relação a isso, de que nós não conseguimos ver o Yaxson Mendes jogar. É claro que a repercussão em volta do Mendes foi muito menor. Ele não tem, né, a fama, ele não tem a grandeza do Rames para o cenário do futebol mundial. O Mendes não chega nem perto do Rames em relação à fama, à história, à carreira. Por isso que eu acho que a gente não fala muito, passa despercebido. Mas é uma forma que a diretoria do São Paulo já faz em alguns momentos. E é uma situação relativamente parecida com a falta de oportunidade que o Mendes não teve no São Paulo, a falta de oportunidade que o Mendes, né, que aconteceu dele não ter no São Paulo, com a do Rames. Eu duvido que alguém chegue aqui e fala: "É, o Mendes ele não era para jogar mesmo, ele é ruim, é para ali". Não. A impressão que nós tivemos é que o Mendes poderia render mais, poderia ter jogado mais pelo São Paulo e que não teve oportunidade nenhuma. Eu acho que o Mendes poderia ter rendido. E não tô falando que o Mendes é a solução dos problemas, é genial. Tô falando em uma questão de situação, em uma questão de contexto parecido, em que os caras, alguns jogadores têm várias oportunidades do São Paulo e outro não. É por isso que, para mim, dá para comparar a situação do Mendes com a do Rames com o fator não jogar, com o fator de não ter oportunidade de time titular. O Rames, ele não mostrou. Rames jogou com o Erisson, com o David, com o Juan, quando jogava na temporada passada. Quando teve alguma chance com o Dorival. Dorival teve um jogo que colocou ele de centroavante. Pra mim é parecido com a situação do Mendes, por exemplo. Que jogou pouquíssimo, não ficava basicamente aqui no time titular. Por exemplo, eu não tô querendo aqui ir pra cima do Alisson ou falar coisas diferentes disso, mas um cara como o Alisson tem um ambiente, um contexto muito mais favorável para jogar, em que ele entra com os titulares e que ele entra com os melhores, do que o Mendes, por exemplo. E a gente vê outros jogadores, parece que serem mais testados do que o Rames. Então eu quero saber de novo a opinião de vocês, mas para mim, independente, eu acho que nós nunca vamos saber nada dessa história do Rames. Eu lamento única e exclusivamente o nível técnico do São Paulo, que para mim poderia ser melhor com o futebol do Rames Rodrigues, que eu acredito que ele tenha, que ele já mostrou ter jogando Champions, nos times que ele passou da Europa. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Galera, é oficial, Rames fora. E outra coisa, São Paulo negocia com Di Maria. Para mim isso é simplesmente maravilhoso, simplesmente fantástico. Pouquíssimos detalhes da negociação, ainda não tem uma proposta oficial, mas o São Paulo tem interesse oficial no Di Maria. Nos próximos dias, aí, nas próximas horas ou nos próximos dias, poderemos ter atualização forte de alguma proposta oficial, de alguma movimentação alguma movimentação oficial do São Paulo pelo Di Maria. Algo que eu acho ótimo, extremamente maravilhoso, e eu quero saber a opinião de vocês, porque Di Maria é um jogador lendário, né? Jogando com Messi, Cristiano Ronaldo, Champions League em alto nível, já passou por diversos clubes, e nós sabemos que um jogador do nível do Di Maria, mesmo que mais velho, mesmo não sendo barato, eu sei que vocês vão chegar e te digo que não é barato, mas vamos parar de pagar o Ramos agora, o que também para mim é mais favorável em relação ao Di Maria.
um jogador desse, quando chega no futebol brasileiro, a gente sabe que faz total diferença, né? Nós vimos o Suárez no Grêmio, que pra mim, tá? Pra mim, se chega um pouquinho antes, o Grêmio ganha o brasileiro por conta do nível do Suárez. É muito acima. É muito acima, o cara mais velho, machucado, ele tava todo o jogo com dor, meio que mancando, e ganhava basicamente todos os jogos. Ele fazia gol basicamente todos os jogos, porque é um nível muito acima do que a gente tem aqui no futebol brasileiro. Então o Di Maria é um cara do nível também. Lamento também pelo Rames por causa disso, porque eu entendo que o Rames poderia render tipo o Suárez no Grêmio, né? Claro que em estilos de jogo e em posições completamente diferentes, mas eu acho que o Rames é um cara de Champions também, né? É um cara que poderia fazer a diferença em alguns jogos aqui. E o Di Maria eu não coloco na mesma prateleira. E pra mim só fortalece, né? Quero muito que o São Paulo consiga trazer o Di Maria. Pra mim é um acerto fantástico em cima do Di Maria, porque nós vimos a diferença da chegada do Lucas e do Rames, né, anteriormente. O Rafinha, né? O Rafinha, que é um cara que. Olha o que o Rafinha. O Rafinha, pra mim, é ídolo do São Paulo, tá? O que eu nunca imaginei virar fã da forma como eu sou hoje pelo Rafinha. Olha o que o Rafinha é capaz quando ele tem um elenco forte. Rafinha já vinha muito bem no São Paulo. Quando chegou Lucas e Rames e agora o Luiz Gustavo, olha o quanto o Rafinha pode fazer, olha o quanto ele pode, né? Olha o que ele tá mostrando que ele pode fazer pelo São Paulo dentro e fora de campo. Aí o Rames e o Lucas, acredito que o Rames, mesmo sem jogar a Copa do Brasil, eu acredito que o Rames ali ele dá um peso, né, na hora que os adversários, na hora que os times olham. Fala assim: os caras estão vendo com o Lucas Moura no meio-campo, tem o Rafinha lá na direita e tem o Rames no banco. Os caras têm o Rames no elenco, né? Acredito que isso tem um peso muito grande. Agora o Luiz Gustavo, que já fez estreias fantásticas, já jogou 2 jogos e tem um começo fantástico pelo São Paulo. O Di Maria, pra mim, tá nesse mesmo balaio. É um cara que, caso chegasse, né, vamos torcer muito pro São Paulo realmente fazer uma proposta e trazer o Di Maria agora, que é um momento maravilhoso. Depois pensa, ele vai jogar onde? Depois a gente pensa nisso. Tem que trazer um cara desse nível, porque ele melhora ainda mais, ele elitiza ainda mais o patamar do nível. Ele eleva demais o patamar do time em todos os sentidos, principalmente do São Paulo, que vai ter uma carga muito pesada de jogos e jogos cada vez mais disputados com Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro. Para mim isso seria fantástico, mas eu vou atualizando vocês de tudo em tempo real em relação a essa história do Di Maria e eu quero saber a opinião de vocês. Galera, o vídeo de hoje foi esse. Comentem o que vocês acham, isso é muito importante. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.